Oi, gente! Bem-vindas à live comemorativa do meu aniversário, dia 18 de maio. Bem-vindas todas aqui no meu canal do YouTube, Ateliê Smile Escapanema. Hoje eu vou pintar com vocês a cacatua. É esse pássaro branco que parece uma arara, parece um periquito, né? E ele é todo com topete, ele é a coisa mais linda. Eu fiz um desenho aqui e eu isolei com fita crepe para o desenho ficar tipo uma moldura, tá? Eu usei, gente, o auxílio dessa fita crepe aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui dentro, ó, tá escrito 18 mm, que é 18 milímetros. É a espessura da minha fita, é mais ou menos um dedo. Quem tiver uma fita durex, uma fita plástica também pode, mas eu prefiro essa, tá? Então eu coloco aqui no entorno do desenho. O quadro tem mais ou menos aqui, acho que uns 30 por 28, né? O tamanho de uma folha A4. O risco está no meu Telegram, no meu canal gratuito no Instagram e todas as minhas redes. Ó, é esse desenho aqui. Eu fiz na folha sulfite A4, recortei aqui com a canetinha, né? Então esse risco disponível para vocês gratuitamente em todas as minhas redes. Antes de pintar o pássaro, eu não posso pintar ele primeiro, né? Vocês estão entendendo que aqui ao redor tem uma paisagem, tem um céu, tem algumas folhas e depois tem a ave. Então eu vou trabalhar a metade das folhas e a outra metade vocês seguem o mesmo passo a passo, tá? Porque não tem necessidade de nós perdermos tempo aqui pintando todo o fundo. Então, o que tem aqui para a esquerda tem para a direita, tá? Eu vou pintar um céu meio manchado, meio desfocado, algumas folhas e o outro canto segue a mesma técnica. Então, vem aprender comigo. Aqui eu escolhi algumas cores para fazer o fundo. O diluente gel, eu estou usando True Colors, porque o gel ele é mais denso. Azul Baby, azul ultramar, verde mineral, vou mostrar para vocês, é esse verde aqui, que ele é mais acinzentado. Aqui eu tenho o verde musgo e o pântano. Então, com essas 5 cores mais o diluente, eu vou começar a trabalhar aqui o céu e o fundo com vocês. Lembrando, gente, que sempre um pratinho de apoio, tá? Eu gosto para misturar as tintas, porque é uma extensão grande, então tu não pode usar da tampinha, que tu vai perder muito material. Aqui tem o pituá, que é o 462, esse é o número 4. E aqui é um 456 da Condor, já está lixado e cortado, tá? Então, pincéis que todo mundo tem em casa, bem facinho de fazer. Eu vou começar a fazer com o azul mais clarinho e um pouquinho do diluente essa parte de cima do céu, tá? Então, ó, o azul baby, um pouquinho do diluente. Eu quero fazer aqui, ó, em cima, onde tem essas folhas de palmeira, uma entrada de céu. Gente, lembrando que eu risquei aqui as folhas de qualquer jeito, porque como aqui tu vai passar a tinta, o que acontece? Vai sumir o desenho. Então, essas folhas de palmeira, a gente tem que fazer depois a mão livre e meio no olhômetro. Eu risquei com o lápis 6B, então eu consigo ver aqui o fundo, mais ou menos onde é que elas vão nascer, digamos assim, tá? Então, é um trabalho bem intuitivo. Isso aqui já pesca para vocês, para quem quer pintar paisagem no fundo. Então, é muito bacana essa aula que você aprende várias técnicas. Peguei um pouquinho aqui do azul ultramar, tá? Lembrando que o azul ultramar, ele tem esse toque meio roxinho, né? Deixa eu tirar aqui a pelezinha. E vou com o pituá. Lembrando, gente, que eu não estou diluindo com aquarela, eu estou diluindo com gel. Por quê? Essa fita crepe é uma fita que tem papel, né, na composição dela. Então, se tu colocar a tinta muito diluída, né, com aquarela ou com água, ela vai vazar para cima da fita. Então, esse tipo de diluente, o gel, ele segura mais a tinta úmida, só que ele não deixa a tinta tão aguada, tá? Então, ela não vai dar nenhum acidente de vazar por baixo da fita. Por mais que eu estou usando a fita, se tu botar a tinta muito diluída, ela vai dar um acidente, ela vai vazar. Então, tu tem que cuidar. Aqui eu peguei um pouquinho do ultramar, com um pouquinho do mineral. Eu vou fazer nessa região aqui. Note que eu não chego com a tinta
perto demais do pássaro, que daí perto dele eu vou fazer o recorte com o pincelzinho lixado e cortado, tá, gente? Então, o pituar seria para adiantar o processo, tá? Olha lá. E vem esfregando generosamente. Pega um pouco mais esse azul clarinho. Aqui eu quero que fique um pouco mais um céu, então tu joga ele mais ou menos aqui. Tá vendo? Ó, a folhinha da palmeira acabou sumindo. Como eu vou descendo, né, eu quero que fique mais verde. Então, no azul ultramar, eu jogo o verde mineral junto lá no prato, ó. E venho fazendo esse tom de verde mais acinzentado aqui embaixo. Observe que eu não estou fazendo definição de nada, eu estou só preenchendo, né? Não estou diluindo em demasia e também não estou fazendo detalhes, né? Eu estou só, ó, preenchendo grosseiramente, digamos assim, né? Aqui em cima deixa essa baguncinha. E aproveitando esse fundo úmido, eu venho fazendo agora os detalhezinhos dessa parte. Não faça tudo de uma vez só, porque você corre o risco de secar e daí dar um acidente. Aproveitando essa mistura que está no prato, que foi mais ou menos a mistura que eu usei para fazer o céu, agora sim, ó, eu venho recortando, tá? E fazendo, ó, os detalhes do pássaro. Como o pássaro é branco e o branco cobre bem, se tu borrar um pouco por cima da asa, não tem problema, porque depois o branco vai se sobrepor e tu consegue fazer o ajuste que você precisa. Então aqui para baixo, ó, pode jogar a tinta um pouco mais purinha. Lembrando que aqui tem 4 folhas, né? Aqui eu já entro até com um pouquinho do pântano para fazer esse trabalho de sombra. Então, assim, é um pássaro simples. O bonito dele é justamente esse fundo mais caprichado que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Um pouquinho mais do pântano. Observe esse barulhinho, ó. Porque a tinta está entrando na trama, né? Estou usando um pano de copa premium da Ibirapuera. Ele não é um pano para enxugar a louça, tá, gente? Não é um pano de prato, uma sacaria. Ele é um pano especial para pintura em tecido, né? Por isso que ele é premium. E aqui em cima, no topete, né, do pássaro, a gente coloca os recortes, ó. Bem de levezinho e faz o recorte. Porque depois do topete vai ter outra cor, né? Ele tem um topete mais amarelado. Então aqui eu não posso deixar muito sujinho, né? Eu tenho que recortar, ó, e fazer mais preciso. Para cá vai ser verde também. Eu estou fazendo com vocês aqui só uma parte para ficar mais fácil de vocês entenderem o passo a passo dessa ave. Então aqui nessa primeira etapa eu tenho mais ou menos uma parte do fundo pronta. Para fazer as folhas da palmeira, vocês estão vendo que aqui cobriu tudo, né? O que eu faço? Pelo risco, eu sei que está mais ou menos caindo aqui perto do topetinho da ave. Então, eu vou ter que trazer lá de cima, ó. Puxa até mais ou menos um traço fininho aqui assim. E agora, com os verdes mais escuros, o que eu faço? Ó, eu venho fazendo, aperto e ponta fina. Ó. Venho fazendo aqui as folhas da palmeira. É uma forma mais desfocada, não precisa você fazer perfeitamente desenhado, ó. Você vem fazendo com o fundo úmido esse trabalho de vegetação. E não adianta vocês tentarem copiar o número exato de pinceladas, porque isso aqui, se eu for pintar uma encomenda de 2 aves, eu não vou conseguir fazer 2 aves iguais. Porque isso aqui é aleatório, ó. A gente vai puxando e fazendo de forma aleatória, tá? Então, é o que fica mais ainda peça única. Então, não fique copiando o número de pinceladas, ó. Tu vai fazer isso aleatoriamente até dar o formato de uma palmeira, né? Não importa como vai ficar. O negócio é que fique, ó, com cara de palmeira. Tá?
Então, a gente vai fazer aqui umas menorzinhas do canto de cá. E vou fazer mais uma aqui do lado de cá com outra cor, ó. Tá vendo? Então, eu já tenho aqui, né, um começo desse fundo de paisagem. Então, é uma coisa mais feita de maneira aleatória. Lembrando, quem quiser comprar o meu curso Pássaros e Flores, eu tenho um curso específico de aves. Daí eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ali na descrição que eu vou deixar o curso, são 12 aulas pelo Hotmart, tá bom? Aqui em cima, gente, ó, tem mais uma planta. Eu vou usar só o verde mineral. Nesse canto de cá, ó, tá? Eu vou usar um pouquinho até mais de azul para fazer mais azuladinho. Só que aqui vai estar uma folha um pouco menorzinha, ó. Ele vai parar mais ou menos aqui, tá? Pincel 421 ou o 456. Eu estou usando aqui o 456, ó. Comum, que todo mundo tem em casa. Então, ninguém pode falar que eu estou usando um pincel que ninguém tem, ó. Pincel comum, isso aqui é só treino de pincelamento, ó. Então, aqui tu já tem a outra palmeirinha. Se quiser jogar aqui uma manchinha, ó, para dizer que tem outra folha aqui em cima, tu também pode. Porque na natureza é assim, né? As folhas são mais soltas, não tem aquela coisa prendida a um risco, né? Então, a gente faz isso de forma bem intuitiva. Olha que legal que ficou. Então, o outro lado, vocês vão repetir igual, tá? À medida que o desenho vai descendo, aqui a gente faz mais escuro. Aqui na base do desenho, eu já entro com um pouquinho mais do pântano. Deixa eu afastar aqui para vocês verem, ó. Porque aqui as folhas vão ser mais amareladas depois, né? A gente não pode usar umas folhas tão escuras, porque senão vai ficar muito na penumbra. Ó, então aqui a gente vem fazendo, ó, o fundo com um pouquinho mais do pântano e menos do tom de azul, tá? A gente só vem, ó, escurecendo e preenchendo. Então aqui, na verdade, é só ir alternando os tons de verde, tá? Esse barulhinho é do atrito do pincel com o pano, para preencher bem. E a gente vai preenchendo aleatoriamente com os tons de verde mais escuro, respeitando sempre o risco, tá? Então, essa forma aqui é muito simples de preencher também. Então, aqui eu já fiz o fundo um pouquinho mais escuro. Aqui eu coloquei algumas pinceladas com o verde mineral. Vocês podem usar um outro verde mais claro para simular algumas folhas. E agora eu vou pintar essas folhinhas mais claras com vocês, tá? Então, eu vou usar agora verdes mais amarelados para a folha destacar desse fundo que ficou mais acinzentado. As folhas eu vou usar amarelo-limão, pistache, pode ser o folha ou o musgo e o diluente gel, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Essa de trás aqui está mais escura, então essa daqui eu vou entrar com os verdes um pouco mais escuros, porque essa aqui é maior, né? Então aqui eu já entro diretamente com o meu verde mais escuro, ó, preenche. Na outra metade eu uso o pistache e vai esfregando. Se quiser botar um pouquinho de amarelo-limão aqui na pontinha, você pode, ó. Lembrando que essas folhas aqui, gente, são de complemento, tá? O que tem que aparecer aqui, na verdade, vai ser o pássaro. Por isso que eu não fico elaborando muito elementos de fundo, né? Ela tá aqui no meio de um monte de folha. Então, a gente não pode ficar dando importância em elementos que não precisam chamar a atenção, tá? Ó, fiz a folhinha ali de fundo. Depois, se quiser, eu posso ainda voltar e dar uma reiluminada nela, mas deixa ela assim desse jeito ali. Aqui tem mais uma, menorzinha. Os cabinhos aqui eu faço depois. Então, tu vai fazer aqui o preenchimento dela. Todas as outras folhas, gente, seguem o mesmo passo a passo, ó. Vou botar um pouquinho de amarelo para deixar ela mais feliz.
Observa que o amarelo, nesse tipo de folhinha, ele fica muito bonito, né? Vou trocar de pincel aqui, pegar um mais pequenininho para fazer os detalhes. Daí pego aqui um pouquinho do verde pântano e vou fazer o quê? A divisãozinha da nervurinha e vou dar umas puxadinhas para baixo. Então, tu nota que não é uma folha mirabolante. Feitas as duas de trás, agora eu vou fazer essa aqui da frente. Ó. A da frente, ela tem que estar mais exibida, né? Então, eu pego amarelo limão. O amarelo limão da Two Color, gente, é fora de série, tá? O preenchimento dele, ó, uma demão só cobre. Ele é muito superior de qualidade de preenchimento. Ó, geralmente os amarelo limão tende a ficar transparente, né? Olha aí. Ele nem parece amarelo limão, de tão maravilhoso que ele é. A ponta aqui eu quero fazer um pouquinho mais escurinha, daí eu entro com verde pistache, levo lá para trás, tá? Pego aqui o verde intermediário, divido no meio e desço e jogo para um lado. Então, um lado vai ter sombra, né? E o outro deixa mais claro automaticamente. Até para ter uma coerência, né? Ó, divide no meio. Joga para um lado e joga para o outro. Lembrando, não faz a folha tão escura. Eu quero que ela fique assim, mais discretinha. Com a sujeirinha, tu pode puxar aqui ó, umas nervurinhas bem discretas, porque, de novo, eu não quero uma folha que roube a cena, tá? A outra folha de cima segue o mesmo passo a passo. Fiz as folhas, todas as folhas do arranjo seguem o mesmo passo a passo. Agora eu tenho aqui um pincel fininho de contorno. Para fazer essas folhas não ficarem aqui voando, eu tenho que trazer elas de algum ponto, né? Então eu venho ó, daqui do meio e vou jogar lá para cima um talinho. Ó. Pode ser o amarelo limão, pode ser o pistache. E vou trazer a folha principal. Da principal, eu faço a ponte, né, a ligação dessas daqui também no meio. Ó. Então, tem uma principal e duas lateralizadas. Ó. Então, tu vem e joga aqui. A outra nem vai estar aparecendo muito, né? Mas eu faço aqui um capricho para dar a entender, né, que vai vir daqui, ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Depois que seca, a gente pode botar um fiozinho de brilho, pode colocar umas gotinhas, a gente pode dar uma incrementada, mas assim para mim já fica bonito. Agora que eu já fiz a parte de vegetação, né, do lado esquerdo do vídeo e no lado direito, né, só repetir aqui as folhas, como eu fiz no canto de cá, e aqui eu fiz aquelas folhas que eu ensinei aqui, então vejam que é mais do mesmo, ok? Vamos fazer agora o tronco, tá? O tronco eu vou usar o amêndoa, que é essa primeira cor clarinha. Esse aqui é da Two Colors. Vou usar o castor, vocês podem usar aí o cerâmica, só que o castor é mais avermelhadinho, ele é lindo. O tijolo e o café, pode ser o marrom rústico. Joia? Então, com essas quatro. E um pouquinho do diluente, se for preciso. Então, vamos lá. No topo desse pau, onde o pássaro, né, a cacatua está pousada, vai ser com tijolo. Observe que tem os dedinhos dela aqui. 1, 2, 3, 4. Então, esse dedinho, você tem que dar uma desviadinha, ó. E tu vai preenchendo essa parte de cima com o tijolo, ó. Eu não vou fazer tudo junto. Eu vou fazer aqui parcelado para que fique mais fácil de vocês entenderem, ó. E observem a movimentação do pincel, ó, para cima e para baixo e para os ladinhos. Depois que eu preencher a metade, eu entro com o castor. Observe que o castor tem uma cor bem diferente, né? Eu quero sair um pouco da zona de conforto, ó. Então, o castor tem essa cor linda, só a Two Colors tem. Vocês podem usar o cerâmica, tá? Só que eu prefiro o castor, ele é mais bonitão. Ó, então, movimento zigue-zagueado para dar textura no tronco. E vem zigue-zagueando aqui para baixo também. Não estou usando o diluente por enquanto, porque está cobrindo bem. Olha lá.
Essa folha, ela vai projetar uma sombra aqui. Então, aqui tem que ser um pouquinho mais escuro. E nessa região aqui de baixo, já quase não pega luz. Então, nessa região aqui de baixo, eu não coloco muito do tijolo. Eu coloco só o castor. Lembrando que o material, o risco, a foto colorida, eu vou deixar no meu canal do Telegram, no meu canal de riscos gratuitos no meu Instagram. Tá lá no meu perfil, Ismar Luiz Capanema. O meu perfil no Instagram, gente, é Ismar Luiz Atelier, tá? Daí tá o meu nome lá, é facinho. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem em cima dos links, tá? E quem quiser comprar o curso Pássaros e Flores, eu também vou deixar o link do Hotmart aqui. Essa aula aqui eu vou colocar de brinde lá dentro do curso também para quem já comprou ele. Acho que são 8 aulas, se não me engano. Ó, pronto. Fiz esse preenchimento. Aqui depois eu vou entrar com o café. Com o café, eu vou escurecer alguns pontos, ó. Então, sempre com a movimentação, ó, do pincel, procurando fazer veios. E aonde a folha faz a projeção de sombra, tu escurece um pouco por baixo, ó, e puxa para cá. Lembrando que depois eu posso retocar a folha, tá? Com um pouquinho mais de amarelo, então faz ela se projetar mais para frente. Como aqui tem os dedinhos, que depois eu vou fazer com vocês, ó, aqui também vai ter uma sombra. Então você projeta a sombra da unha, né, dos dedinhos, aqui. Pincel em pé, vai colocando mais textura nesse tronco. Porque se você fazer o tronco com 2 cores, ele fica muito pobrezinho, né? Ó, então, quanto mais tu coloca esses veios na madeira, mais ele vai se aproximando de como é um tronco na natureza. Então, estou fazendo esse tipo de movimentação com o pincel para ter o desenho do tronco. Tendo a base pronta, eu vou entrar com a amêndoa e o pincel 421. Esse aqui é o número 8, eu acho. Ó, pego lá, lado de cima do pincel, e eu venho fazendo o quê? Ó, nervurinhas. Na verdade, não é nervurinha, né? São ranhuras. Porque é isso que vai deixar o tronco, né? Com cara de tronco. Então, aqui em cima vai ter mais luz, onde eu coloquei o tijolo de base. E eu venho, ó, fazendo esse deslize com o pincel. Então, tu veja que esse pincel, por ele ser mais mole, mais maleável, né? Ele deixa a tinta mais desenhadinha onde eu quero, ó. Se eu tivesse usando aqui um cabo amarelo, ele não fica tão bacana para fazer esse tipo de desenho, porque ele vai pegar o tecido muito nas profundezas, né? O cabo amarelo, ele é para preenchimento. Esses detalhes aqui de brilho, ó, eu prefiro esse pincel 421 da Condor. Ele é um pincel coringa. Aqui embaixo eu entro com um pouquinho do tijolo, né, que tá na sombra, e tu vai fazendo a textura, ó. Então ele já acontece, ó, já fica pronto praticamente o tronco todo com essa textura. Feito o tronco, eu vou passar para começar as penas da cacatua, tá, gente? Então eu vou preencher, ó, todo o corpo dela e toda ela praticamente vai ser essas cores aqui: branco, geada, que é um cremezinho, cinza, castanho e mostarda, tá? Essas 5. Então, como é que eu vou fazer? Ela é muito preenchimento e muita marca de pena. Então, tem muita coisa, gente, ó, tipo assim, ó, o rabo aqui, ó, o rabo a gente vai preencher com o branco aqui na ponta das penas, tá? Então, por mais que você preencha, consegue ver o risquinho das penas por causa do lápis. Então, risca um pouquinho mais forte para te enxergar um pouco mais as penas, ó. Então, o branco, ele vai servir para fazer uma base. O geado, que é esse cremezinho, eu vou usar para fazer a minha segunda cor, que ele é mais leitoso, ó. Então, você vem unindo as duas. E depois de preencher o rabo, eu sombreio com cinza, com castanho e com mostarda. Fiz o preenchimento, agora eu vou pegar um pouquinho do mostarda, bem pouquinho. Eu quero distribuir esse mostarda mais aqui no meio, como se fosse uma luz do sol batendo por trás. Então aqui eu vou jogar um pouco desse mostarda, para sair um pouco do óbvio. Vou puxar para baixo.
Geralmente as penas do rabo, elas são maiores, tá, gente? Então, por isso que a gente pinta desse jeito, ó. Puxa para baixo. Agora eu vou misturar no prato um cadinho do cinza, um cadinho do mostarda. Eu vou ter uma cor, um cinza amarronzado ou um marrom com toquinho de cinza, né? Aquela coisa mais neutra. Por quê? Com essa misturinha eu consigo fazer o quê? Ó? As sombras da pena e esses detalhes de nervura. Não é nervura, né, gente? Nervura é folha, é a da pena. Ó, esses detalhezinhos que fica mais delicado. Então, eu venho sombreando, ó, por trás da pena. Vou fazer aqui como se fosse a letra M, ó. E puxa. Pode usar aqui nesse momento também um pincel 421, que é esse, tá? Para fazer uns detalhes de pena. Ó. E puxa. Isso aqui eu não deixo marcado, ó. Eu arrasto para baixo para me ajudar a também dar textura. Eu posso usar esse pincel aqui, que é o 421, porque ele tem uma maior precisão, ó. Se eu puxar aqui com ele, olha como é que fica. O risquinho, né, das penas, ele fica mais aparente, ele fica mais natural. Então, tudo vai da adaptação. Tem gente que não gosta desse aqui. Eu acho que ele é muito melhor para quem é iniciante. Daí você usa só a pontinha, ó. Então, ele dá uma maior naturalidade nas penas. Eu vou trabalhar essa ave em 4 partes, tá? As 2 asas, o peito e a cabeça. Porque se eu jogar o branco por cima de tudo, a gente acaba perdendo o desenho, ó. Então, vamos fazer essa asa aqui primeiro. Então, a gente vai fazer o quê? Só preenche, tá? Respeitando o desenho. O desenho está aqui na minha frente, vocês não estão vendo. Então, é importante que o desenho ele sempre esteja como base. Se você pinta sem colocar o desenho na sua frente, você tem 100% de chance de dar errado. Tá? Porque você tem que ter o desenho para ter o parâmetro da onde você está pincelando. Tá? Não adianta colocar só a foto colorida. Eu gosto do desenho porque daí eu vejo os risquinhos. Ó. Então, aqui é só preenchimento. Feito o preenchimento, eu venho aqui primeiro com o mostarda. O mostarda, gente, é só para dar uma amareladinha na pena. Ó, ele deixa uma luminosidade. Daí pego lá de novo no prato o cinza, um cadinho do castanho. Já tenho aqui uma cor de sombra. E como é que eu venho fazendo? Ó, pincel em pé. Vou primeiro fazer aqui uma sombra por trás, porque esse corpo está na frente da asa, né? E depois eu venho fazendo aquelas, ó, marcações para simular a pena. E é importante que você aqui, ó, não marque tão forte, tá? Eu vou suavizar agora com outro pincel para vocês verem o efeito. Com o 421, o que eu faço? Ó, eu venho suavizando e colocando uns traços mais fininhos. Olha lá. Tá? E com o mesmo pincel, o que eu faço? O cantinho dele, eu aproveito aqui o embalo que está úmido, porque daí a tinta desliza mais fácil. Olha lá. Eu faço algumas penas pequenininhas para dar volume. E olha como acontece a asa naturalmente. Partindo para outra asa, a mesma coisa. Eu vou colocar branco aqui nessa ponta. Ok? O geada, que é esse cremezinho, ele vai ficar mais tímido, porque essa asa, ela tá pegando mais luz, tá? Então, esse cremezinho eu vou colocar só aqui na pontinha. Lembrando que aqui nessa situação em específico, essa asa está por cima do corpo. E aqui o corpo está por cima da asa, né? Porque ele está de ladinho. Então, aqui só preenchimento também. Feito o preenchimento, pego uma sujeirinha do mostarda, coloca aqui embaixo. As penas ficam mais com cara de sujinha, né? Porque o pássaro tem essa cor. Pega lá o cinza no prato, de novo, um pouquinho do castanho, mistura, pode misturar até com um pouquinho do diluente gel, pouquinha tinta, porque no branco ele se suja muito.
Se você colocar excesso de tinta, gente, a tua ave vai ficar parecendo uma galinha de Angola, né? E ela é branca, ela não é tão escura. Então, a gente tem que ter um pouquinho da mão mais leve na hora de botar a sombra, ó. Tá? Agora eu pego por baixo do pincel e faço a letra U aqui, ó, só para dar um formato de pena. Quem quiser fazer essa pincelada com o 421 pode fazer. Como eu tenho um pouco de prática, eu consigo fazer com esse, ó. Tá? Olha lá a asinha. Daí eu aproveito que isso aqui tá úmido, tá? Pego uma quina e com essa quina o que eu faço, ó? Deixo acumulado a letra U de branco. Então, tu nota que a pena, ela sai do tecido, ó. Então, esse tipo de pincelamento eu ensino com detalhes também dentro do meu curso Pássaros e Flores, tá? Eu vou deixar o link de compras do Hotmart aqui dentro, na descrição do vídeo, só clicar ali. Tá? Vou deixar o material também que eu usei nessa aula e eu vou colocar essa aula de brinde lá dentro do curso. O curso tem, acho que 9 aulas, se não me engano. Olha lá que lindo que fica, né? Então, isso aqui vale para quem vai pintar pena de galinha, de qualquer outra ave. Olha como fica natural. Eu vou pintar com vocês agora o topete da ave e depois eu pinto o peito e o rosto dela. O topete é bem amareladinho, tá? Vou usar só o pincel 421. Aqui tem um topetezinho que eu acabei não fazendo no risco, que eu acabei comendo aqui a hora que eu fiz o verde, tá, gente? Mas ele tá aqui, ó. Tá? Então, tu vem com o branco primeiro. Eu vou fazer aqui a mão livre, porque na hora de botar o verde, eu acabei me empolgando e comi um pedaço do topete, ó. E ela é bem topetuda mesmo, tá, gente? É desse jeito aqui, ó. Parece um foguinho saindo daqui. E depois tu pega o cádmio e faz, ó, uma puxadinha pra cima. Ó, desse jeito aqui. É bem delicado, é a parte mais demoradinha, tá? Tu pode preencher tudo com branco e depois fazer o cádmio. Então, tu só vai respeitando que ela tem esse formato aqui, ó. Parece um foguinho. Tá? E não é liso, ele tem um serrotilhado na ponta, quer ver? Deixa eu fazer de novo para vocês verem, ó. É assim, gente, ó. Tá? Tem tipo umas coisinhas que saem para fora, tá? Não é uma coisa lisa, ele tem uma pontinha, tá? Desse jeito aqui que eu tô vendo aqui na fotografia. Porque antes de pintar a ave, eu estudo ela, né? E daí tu pega o cádmio, ó, e joga da base. Tem que ser o cádmio, tá? Porque o amarelo ouro não vai ficar tão gema assim. O cádmio, ele tem esse toque lindo. Ó. Então, tu joga ali e vai repetindo isso em todo o topetezinho dela, tá? Tem hora que vai estar mais fininho, tem hora que vai estar mais grossinho. E não tem uma ordem. Pelo que eu vi aqui na fotografia dessa ave, não tem um número certo de peninhas, tá? Eu até contei, mas não tem, ó. É bem mesmo aleatório que você vai fazendo esse... Eu vou falar que é um foguinho, né? Esse foguinho aqui na cabeça dela. Tá? Então, assim, ó, tudo mesmo passo a passo. Ó, gente, terminei aqui. Observem que não tem um número exato. Você só vai jogando branco, faz umas penugem pro lado. E aqui tá o topete, tá? Agora eu vou pintar com vocês o peito todo, que é uma região maior, até a metade, e depois eu faço o rosto. Porque o rosto dela, né, tem ainda um toque aqui de rosa nessa parte, tá? Então, vamos aprender o resto dessa ave linda. Dando, gente, continuidade a essa ave, agora eu vou pintar o corpo dela, tá? Só que eu vou pintar em duas partes. Por quê? Se eu pintar o rosto, jogar o branco, o geada e o corpo junto, mistura muito, tá? Então, eu vou fazer aqui a coxa dela primeiro. Essa parte eu vou fazer até aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. E ali em cima eu faço depois, porque senão fica muita extensão para vocês entenderem, tá? Vamos lá, ó. Eu vou começar a preencher com branco essa parte aqui da perna, porque entendam que ela tem uma perninha aqui, né? E a outra tá escondida. Um pouquinho do geada aqui no mais escuro, que depois aqui eu vou ter que sombrear com um pouco do cinza e do castanho.
tá? Então, aqui eu tenho o começo da coxa dela, ok? Agora é o seguinte, toda essa parte aqui, maior, vai ser branca, ok? Ó, sempre respeitando essa irregularidade, porque as penas vêm um pouco para fora do corpo, ó, então tu faz ela mais arredondadinha, tá? Não puxa uma linha reta que não fica bom, tem que respeitar aqui, ó, tá? Tô usando o pincel número 12, e junto com esse branco eu pego algumas pinceladas, ó, desse geada, que é tipo um cremezinho, tá vendo? Então, com essas misturas, eu vou preencher praticamente toda a minha ave. Ó, preenchendo. Eu vou preencher, gente, até aqui o rostinho dela, ó, até chegar nessa parte aqui maior. E vou isolar o olho dela, tá? Então, isso aqui eu vou adiantar para a gente não perder tempo com preenchimento. E essa parte eu faço depois, ó. Então, vem preenchendo, mesclando com um pouquinho desse cremezinho, ó, já fazendo algumas irregularidades para fora, que é a pena. E aqui não tem segredo, é só trabalho de preenchimento para a gente vir fazer aqui as penas. Então, só preenche todo o corpo. Feito o preenchimento, agora eu venho com o cinza no pratinho misturado com um pouquinho do castanho. Eu venho fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo até agora. Ó. Eu vou fazer a sombra aqui da coxa. Entenda que isso aqui é uma perna. Então, eu jogo um pouquinho aqui do escuro. Se eu achar que eu botei muito, eu venho com o branco e dou aqui uma luminosidade, tá? Porque é dessa coxa que vem o pezinho aqui, tá? E, de novo, ó, agora essa asa tá por cima do corpo. Então, aqui por trás, gente, eu tenho que fazer uma sombra um pouco mais intensa antes de fazer as peninhas do corpo, ó. Então, aqui eu preciso projetar uma sombra um pouco mais intensa, aqui perto do bico também, e ó, eu vou e volto, né, com o pincel, e jogo, meio que penteando isso pro lado, ó, tá? Castanho no prato, um pouquinho do branco, um pouquinho do cinza. Eu já expliquei o porquê que eu uso essas cores, né? Ó, então eu venho aqui, o galho vai fazer uma sombra aqui, então eu projeto e depois eu posso ainda colocar mais branco nessa asa. Agora, com a tinta no lado de cima do pincel, eu faço o quê? Eu venho projetando, ó, algumas pinceladas, sempre por baixo das penas. Ó. Então, vem, pouquinha tinta e projeta. Vocês podem fazer isso daqui com o pincel 421. Eu já vou mostrar que dá para fazer o mesmo efeito, ó. E não coloque muito, principalmente aqui quando tu chega nessa parte de cima, porque aqui está batendo a luz mais intensa na minha ave. Então aqui, ó, tu vem fazendo esse desenho de pena, como se fosse a letra U. Ó, eu pego e vou girando. Note que a minha tinta, ela tá levemente mais diluída, porque se eu usar puro, eu não vou conseguir fazer essas peninhas mais discretas. Vai ficar uma coisa muito pesada, muito artificial. Então, dilui um pouco com um pouquinho de água ou com diluente gel. Lembrando que eu estou usando Two Colors, tá, gente? Ó. Vamos lá fazendo as peninhas. Então, tu já observa, né? Já dá aquela fofura das penas. Quem quiser usar o 421, eu vou mostrar agora, também dá o mesmo efeito. Eu acho que esse aqui é o número 8, ó. As mesmas tintas, tu vem, ó, e faz por baixo. A diferença é que esse pincel, como ele é mais molinho, ele é para acabamento, acaba que a pincelada fica mais suave. Vocês estão vendo? Ela fica muito mais delicada, tá? A hora que isso aqui vai secando, eu volto com o branco e esse pincel aqui de acabamento, só com a pontinha dele, para não estragar, eu vou pela parte da frente, colocando mais luz aonde eu quero a pena mais para frente, ó. Então, eu venho retocando a luz das penas, tá vendo? Ó, só em alguns pontos. Principalmente nessa parte de cima aqui, gente, ó, que é onde tem mais luz. Essa parte de baixo não precisa nem colocar.
Ó, bem aleatório. Ela fica mais fofa, né? Porque a ave, ela fica cheia de plumas. Aqui eu vou botar só 2. E aqui no meio, eu não vou botar, tá? Posso também realçar um pouco mais de luz aqui nesse lado. Aqui já secou, né? Então eu coloco, ó, um pouquinho mais de luz nessa asa que está no primeiro plano. Agora a gente vai para o rosto, tá? O rosto eu quero mais iluminado. Então aqui onde vai ser o olho, pode jogar o branco por cima. Porque como eu risquei com lápis 6B, vocês estão vendo que mesmo que eu passe a tinta branca, eu consigo ver que o olho ficou ali por trás, tá? Então não se assuste, porque o desenho não some, gente. Mesmo que você risque com carbono, o desenho não vai subir, tá? Ele não vai evaporar. Então por isso que é bom pintar coisas brancas, né? Flor branca, pássaros brancos, porque daí você consegue ver o risco onde é que tá. Aqui nessa parte da testa dela, ela tem uns arrepiadinhos também, ó. Então você pincela meio que jogando para cima, tá? Não é um contorno. Você nota que ela é arrepiadinha, até porque, né? Aqui tá o topete que eu já pintei com vocês, ó. Então deixa isso aqui mais irregular. E essa parte da testa da frente que é lisa. Então aqui, ó, tu curva e faz a testinha. Preenchi, agora eu venho com a mistura da sombra, eu vou sombrear aqui por trás, gente, ó, para dividir o rosto da bochechinha. Então eu vou sombrear aqui, isola o olho, sombreia por cima. Aqui perto do bico tu coloca um pouquinho. Ó. E aqui eu vou fazer uns arrepiadinhos para cima. Bem de leve, tá? Porque vai ter outra cor coloridinha aqui na testa, ó. Tá vendo? Pouquinha tinta. Eu venho também um pouco aqui por baixo, ó. Para esse olho dar uma saltadinha de leve aqui. Tá? Então o olho tu já consegue ver que tá mais ou menos ali, ó. O olho dessa ave, ele é bem escurinho, tá? Que eu tô com uma foto de referência aqui na minha frente. Então eu vou usar aqui o mostarda e um pouquinho do castanho para fazer a parte colorida do olho. Então eu vou misturar aqui, ó, o mostarda e o castanho. Eu pego as duas do pincel junto para misturar, fica muito mais fácil. Então toda essa voltinha aqui eu preencho com essas duas cores. Gente, observe que tu não vai pintar todo ao redor, tá? Isso aqui é como se fosse, essa bola branca ao redor é como se fosse a ruga, o olho saltado do animal, tá? Essa parte aqui por fora é como se fosse a bolsa, tá? Não é o olho em si. O olho é que eu tô pintando, ó. Vou pegar um pouquinho mais do castanho e dou uma ajeitadinha na parte colorida do olho, que é a íris. E agora eu faço a pupila com o preto. Agora aqui dentro, menor do que eu fiz esse marrom, eu faço a íris, né? Quer dizer, a pupila, perdão. A íris é a parte colorida do olho. A pupila é o pretinho, né? A menina dos olhos é por onde você enxerga. O colorido é a íris. Ó. Então aqui eu já tenho mais ou menos o olhinho pronto. Mas só que assim ele fica meio simplesinho, né? O que eu faço? Pego o branco e vou colocar um pinguinho de luz no meio e aqui do ladinho, ó. Então tu nota que eu faço o olho com pouquinhas pinceladinhas. Eu vou diluir aqui no prato a mesma tinta que eu usei para fazer aqui, ó, os detalhes. Eu vou fazer o quê? Ó? Vou fazer um leve contorninho aqui e vou fazer algumas ruguinhas ao redor aqui dessa parte, ó, bem delicadinho. Não tá pronto ainda, tá? Ó, ele já começa a tomar a cara, né, e a expressividade. Eu misturei aqui agora o coral com um pouquinho do pink. E eu quero fazer, aqui na fotografia que eu estou na minha frente me inspirando, eu vejo que aqui na frente tem um tom de rosa, ó. Então eu vou
botar o pincel aqui e vou espanar isso aqui para cima. Tá? Como se fosse esse topete que eu fiz aqui com amarelo. Ó, mais ou menos é como se fossem umas penas aqui, um reflexo, tá? Que eu tô vendo aqui na fotografia. Então aqui, ó, a gente pega o pincel e joga para cima. Não coloca muita tinta, é só isso daqui, tá? É o que eu tô vendo aqui na imagem de referência. O bico eu vou usar cinza, branco, preto, que estão aqui, e um pouquinho do azul baby. Eu vou preencher o bico, gente, primeiramente com o cinza, respeitando que essa parte do bico está embaixo, ok? E essa parte do bico tá para cima aqui, ó. Se tiver dificuldade, pode preencher com pincel menor, tá, gente? Eu vou fazer o fundo com pincel médio e vou vir dar os retoques com pincel pequenininho, ó. Então, eu só preenchi com o pincel grande para ter rendimento, ok? Troquei. Agora eu pego o preto, um pouquinho desse cinza, eu vou fazer essa parte que tem aqui embaixo, que está mais funda. Esse trabalho aqui é o mais demoradinho do arranjo, né, do desenho, porque é a parte que mais importa, que é a parte do bico, dos pezinhos, ó. Então, eu vou fazer com preto aqui, essa parte. Agora, com o preto mais cinza, eu começo a dar os detalhes do bico, ó. Começo a fazer um pouquinho de volume. E como a tinta aqui está úmida, o que acontece? Ó, eu consigo fazer algumas sombras com esse pincelzinho pequeno, ó, e esfregando ele de leve. Porque se eu uso um outro pincel muito grande, o que acontece? Eu não tenho a segurança do meu traço, né? Então, se você usa um pincel menor para fazer, ó, as sombras do bico, eu tenho uma precisão maior, né? Que se eu uso aqui um pincel muito grande, o que acontece? Eu vou perder a precisão do bico. Então, eu prefiro fazer, ó, com esse pincelzinho pequenininho e venho dando essas texturas, porque o bico não é liso, né? Olha lá, ele já vai tomando o formato do bico. Eu pego agora o azul baby, vou fazer a pré-luz, né? O que é pré-luz? É antes de botar o brilho com o branco, ó. Se eu boto o branco agora, mistura muito, ele fica muito chamativo. Então eu gosto de botar uma luz no bico, porque o bico dessa ave, ele é meio fosco. Então não tem o porquê a gente colocar aqui também um excesso de branco, ó. O azul baby, ele faz essa luz, essa pré-luz, né? E depois eu coloco o branco para dar um brilhinho bem de leve. Olha lá. Então, sempre pincelando e procurando sair aqui na pontinha, ó. Porque essa pontinha dele é curva. Ó, pincela e leva lá para cima. Observa que eu não misturo com onde eu botei o preto, né? Depois que mais ou menos seco, tu troca de pincel. Vou pegar aqui o 421 e tu vai pegar o branco. Aí sim tu vai botar o brilho, ó. Tu bota uma pinceladinha aqui e outra mais ou menos aqui, ó. Deixa secar um pouco e, se preciso, tu dá uma retocadinha, tá? Tudo vai depender da sua tinta, do seu tecido, tá? Então deixa secar um cadinho e depois, ó, coloca um brilhinho na ponta do bico. Não é fácil de fazer? Gente, agora para fazer o pezinho, é a mesma história do bico, tá? Eu venho com o cinza, eu vou fazer esse pezinho aqui, ó. Tem um pezinho aqui, tá parecendo 2 dedinhos. Geralmente essas aves, elas têm 3 dedos, né? Então, ó, até aqui assim é o dedo. E depois aqui na ponta tem uma unha. Porque geralmente esse tipo de ave, né? Elas se agarram no tronco, né? Para subir. Então, por isso que ela tem essas garras, essa unha bem pontuda, né? A natureza é muito sábia, né? Cada bichinho tem um tipo de garra, de pata diferente. Então, é assim, ó, tá? Feito isso daqui, tu pega esse pincel aqui pequenininho, que agora tem que ser pincel picuchuco, tá, gente? Não pode ser pincel grande, porque senão não vai conseguir fazer os dedos. Tem muita gente que vai fazer o dedo da ave
de passarinhos e faz um dedo gigante. Daí fica desproporcional, a gente tem que estudar antes, né? Ó, então, essa daqui está na frente da outra, eu jogo para cá um tisquinho. Lembrando que aqui tem a unha, vai ser mais clara. Aqui eu venho sombreando com a pontinha desse pincel. Qualquer pincel de contorno, tá, gente? Não precisa ser igual o meu. Ó, e joga uma texturinha pro lado, porque essas garras, elas não são lisas, né? Ó, tá? Feito essa sombrinha de leve, a mesma história. Vou pegar aqui o Azul Baby, pontinha do pincel, ó. Eu vou colocar a luz pelo canto oposto, que eu não botei a sombra, né? Um lado, ó, e puxo alguns tracinhos pro ladinho. E aqui também. O outro pezinho do lado, a mesma coisa você vai fazer. É o mesmo passo a passo. Tá? Ó, já tenho aqui ela e faço a unha. Não tenha medo de fazer a unha comprida, né? Essa aqui é uma espécie que tem a unha, ó, bem mais clarinha e puxadinha. Quem quiser colocar um pouquinho de branco, mas uma miserinha, né? Pode botar aqui na frente, ó. Tá? E puxa uns tracinhos pro lado. E na unha também pode botar um pouquinho, tá? Então assim você repete o mesmo passo a passo da unha na outra do lado. E pronto, gente, aqui temos o resultado final. Eu já removi aqui nos 4 lados a fita crepe, já assinei o meu trabalho, sempre assinem o seu trabalho de uma maneira discreta. Eu coloco aqui no cantinho, eu usei o pincel 422 da Condor para assinar, com a pontinha bem fininha, ó. Tá vendo? Ele é ótimo, esse pincel aqui, para fazer assinaturas, ok? Finalizei alguns retoques de luz, você pode retocar aqui o pezinho, o tronco, colocar um pouco mais de branco. Pode também retocar um pouco da vegetação, quem gosta mais. Então, tudo isso aqui é um ajuste. Você pode usar a mesma técnica do fundo para pintar outras aves. Lembrando vocês que aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link de compras para quem quiser participar do meu curso Pássaros e Flores. Eu vou colocar essa aula de brinde lá dentro. Lembrando que o curso Pássaros e Flores hoje está R$ 97,50 com 8 aulas, se não me engano, tá? E todo ano eu atualizo esse curso. Então, para quem gosta de pintar aves, adquire o curso Pássaros e Flores, que ele é espetacular. Se você já gostou desse resultado, vem aprender mais comigo. E muito obrigado a todo mundo que me desejou feliz aniversário nessa aula comemorativa aos meus 42 anos de idade, gente. Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!